Bem-vindo ao 7º ano, ao nosso 3º bimestre. E esse bimestre nós vamos dar continuidade na parte de História da Arte e também trabalhando as habilidades deste bimestre em cima desse contexto histórico. E, para começar, nós vamos fazer uma breve introdução à arte no século XIX. Vamos lá? Bom, o século XIX é o século onde nós temos ali uma grande mudança. Então, nós vimos do século XV até o século XVIII. Vimos que também é nesse período onde a gente tem ali a chegada dos portugueses ao território brasileiro, a questão das grandes navegações e, na parte artística, as evoluções do Renascimento e do estilo barroco. A partir de agora, quando nós falamos em século XIX, muitas mudanças vão surgir com relação à arte e também com um pensamento social sobre a arte. Afinal de contas, a Europa ela vai passar por uma grande mudança e o Brasil também. É o período onde algumas filosofias vão surgir e essas filosofias vão impactar diretamente tanto na política, na sociedade, como na linguagem das artes. Com o início do século XIX, na Europa, nós temos, por exemplo, as conquistas de Napoleão Bonaparte, né? Ali no final do século XVIII temos a Revolução Francesa e depois tem ali Napoleão Bonaparte se tornando imperador da França, conquistando territórios, toda uma mudança política. E aqui no Brasil nós temos a chegada da família real, ou seja, Dom João VI vem com a sua esposa e filhos, no caso Dom Pedro I para o Brasil, e o século XIX aqui no Brasil vai ser o século onde a gente tem ali o período da independência do Brasil, período regencial e ao final do século XIX a proclamação da República. Mas afinal, como foi a mudança artística no século XIX? Será que tivemos grandes mudanças? Será que linguagens como o teatro, as artes visuais, realmente mudaram com essas inovações e todo esse avanço que a modernidade ainda estava trazendo? Como será que essa mudança artística vai impactar no que nós conhecemos de arte hoje? Vamos ver? Então, por exemplo, nas artes visuais, o século XIX é um dos períodos onde nós temos uma grande mudança. Até então, um artista, ele não tinha um lugar para estudar. Ele aprendia com um mestre, um professor particular. E não era uma carreira, vamos dizer assim. A partir do século XIX, já até mesmo no final ali do século XVIII, nós temos as academias de belas artes. O que são academias de belas artes? São escolas que ensinavam a ser artista. Então, a pessoa, quando ia lá estudar, aprendia principalmente as técnicas do período clássico, que é o período da arte grega e romana, e do Renascimento. Esses períodos eram os mais valorizados pelos acadêmicos. E essas escolas eram escolas oficiais para aprendizado de artes plásticas, como pintura e escultura, além de outros ofícios artísticos, como marcenaria, ourivesaria, coisas mais artesanais. Também existiam as academias de música, por exemplo, e academias de balé, porque afinal é nesse período que nós temos ali a questão da dança clássica. Uma das coisas mais fortes no século XIX, com certeza, é a arquitetura. Nesse período, nós temos o surgimento da arquitetura neoclássica, ou seja, o novo clássico. É uma arquitetura inspirada na arquitetura greco-romana, com algumas coisinhas diferentes. As principais cidades e regiões centrais de capitais, como, por exemplo, aqui no Brasil, de Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, ou até mesmo o centro de São Paulo, e no caso da Europa,
nós temos algumas cidades como Paris, por exemplo, receberam a arquitetura neoclássica. Vocês já assistiram Harry Potter? Já viram a estação de King Cross? Ela não se parece com a nossa estação da luz? E a nossa estação da luz é parecida com a King Cross. Por quê? Porque é construída em estilo neoclássico. Então, aqui no centro de São Paulo, nós temos muito essa arquitetura. Então, por exemplo, se vocês forem algum dia até lá, ou se já visitaram, vão perceber que alguns prédios parecem ser antigos. Esses prédios mais antigos são construídos em arquitetura neoclássica. Outra inovação do século XIX, relacionado também com a arquitetura, é a questão do teatro. No século XIX, a arquitetura vai invadir o teatro e há uma grande preocupação com a cenografia. O que é cenografia? São cenários. Então, a parte interna dos teatros, elas são gloriosas, lindas, todas adornadas. E existia essa preocupação em deixá-la bela justamente para os espetáculos. Além disso, essa questão de cenário vai trazer outras formas de teatro do século XIX que nós vamos estudar ao longo desse bimestre. Mas o século XIX traz quais mudanças para alterar tanto o cenário artístico? O que muda tanto no século XIX? Pois bem, só no século XIX nós temos 3 estilos: neoclássico, romantismo e realismo. Não vou nem comentar no finalzinho, porque senão é muita coisa. E fora isso, no teatro, por exemplo, assim como nós vimos no segundo bimestre, que a dança vai evoluir para a dança clássica até metade do século XIX, no teatro nós temos o teatro de ópera, o teatro que vai falar sobre peças mais antigas, né, voltando ali ao Renascimento, e algumas formas teatrais diferentes, como marionetes e bonecos. Como, por exemplo, os prédios da Secretaria da Fazenda, que ficam do lado do pátio do colégio. Olha que engraçado! O pátio do colégio é uma construção do estilo barroco, e do lado nós temos 2 construções neoclássicas. Como é interessante ver que até mesmo na arquitetura nós temos a interferência do tempo, né? Uma que foi construída praticamente dentro do século XVII e XVIII e outras que vão ser construídas no século XIX. Então, nós temos pura história artística uma do lado da outra nesta imagem. Por conta de um pensamento filosófico chamado iluminista, a ciência e a filosofia crescem bastante ao longo desse século, o que leva à mudança na produção artística. E também é nesse período que muitas formas teatrais surgem e se relacionam com histórias e contos, ou seja, o teatro começa a se basear em contos de fada, histórias, lendas, para criar novas formas de espetáculos teatrais. E para você que quer conhecer um pouquinho mais sobre o século XIX, nada mais legal do que assistir alguns filmes, né? Então, seguem essas dicas para vocês. Alice no País das Maravilhas, tanto o live action quanto a animação. Então, vocês podem assistir o desenho da Disney, como Alice no País das Maravilhas e Alice através do Espelho. Sherlock Holmes, o filme que tem o nosso Robert Downey Jr., Dolittle, que também tem o nosso Robert Downey Jr., que a gente conhece ele como Tony Stark, né? De 2020, saiu esse ano. Spirit, o Corcel Indomável, que é uma animação muito linda, que conta um pouquinho do século XIX nos Estados Unidos. E Nanny McPhee, a Babá Encantada, que também vai falar um pouquinho da cultura do século XIX e trazer um pouco da questão do encanto dos contos de fada, de magia, que tanto predominavam nessa época. Bom, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula.